Nosso texto de hoje, em Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4. Vamos ler e em seguida a gente comenta aqui, tá? Diz assim, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então, esse pequeno trecho aqui para nós hoje, capítulo 2, ele começa com, portanto. Isso vai fazer uma ligação com tudo aquilo que a gente já estudou. Né? Devemos lembrar que ele começa a carta dizendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E aí ele passa a descrever o peso, né, de quem deu esse último testemunho, por meio de quem Deus falou. Então, ele chama a atenção aqui, olha, este que nos falou por último é aquele que é constituído o herdeiro de tudo, é aquele pelo meio de quem fez também o mundo, é aquele que é o resplendor da própria glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, é aquele que exerceu por si mesmo a purificação dos nossos pecados, é aquele que está assentado à destra da majestade, à destra do Pai hoje. Então, né, o tempo todo ele trata aqui como o Filho é o Filho de Deus, a referência a Jesus, e ele demonstra aqui tudo, né? Eu citei aqui versículos 2 e 3, e depois, os versículos seguintes, o que ele faz é embasar essas coisas que ele afirmou. Lembram? Ele embasa isso naquilo que nós encontramos lá no Antigo Testamento, especialmente naqueles salmos messiânicos. Então, quando ele chega aqui, no capítulo 2, ele diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência. Esse portanto, convém nos atentar, ele está dizendo, olha, uma vez que nós percebemos de que maneira, por meio de quem Deus nos falou, então isso deve nos levar a uma atenção mais profunda. Deus falou por meio daquele que é a expressa imagem da sua pessoa. É aquele que está na glória, assentado à destra do Pai. Então, tudo o que ele diz aqui é aquele por meio de quem as coisas foram criadas. Ele está dizendo, olha, é o próprio Deus, né, que foi manifesto na pessoa do Filho. Esse Jesus é por meio desse que nós recebemos esse testemunho, né? É por meio dele que nós temos ouvido de Deus, o recado de Deus agora. Então, não é um homem qualquer. Se nós considerarmos os profetas, o que eram os profetas?
Eles eram anjos? Eles foram criados assim de uma maneira especial? Não. Os profetas, curiosamente, por mais esquisitos que alguns deles fossem, né, a Bíblia descreve algumas coisas que alguns deles fizeram, como eles eram, parece que existia um quesinho assim de uma certa excentricidade em alguns deles, talvez promovido por Deus mesmo, né? Eles eram pessoas assim fora da curva, né? Pessoas diferenciadas. Mas eles eram homens comuns, nascidos, né? Todo mundo sabia quem eram os pais deles, reconhecidamente homens normais, mas que a quem foi dada uma grande responsabilidade por parte de Deus. Os profetas eram falíveis, certo? A gente deve lembrar que teve até profeta que falou uma coisa e depois Deus corrigiu ele. Falou, não, volta lá e fala diferente. Os profetas não eram infalíveis. Às vezes eles tinham que ser corrigidos. Mas ainda assim eles eram vistos e devem ser vistos mesmo, tanto por Israel quanto por nós, como homens a quem nós devemos dar atenção. Amém? Por quê? Porque eles eram portadores da palavra de Deus. Eles eram portadores de mensagens de Deus para o povo. Mas agora o autor de Hebreus chama atenção, ele dá uma ênfase aqui à questão, que ele fala, olha, se já no passado Deus falou a nós, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, agora nós precisamos atentar que esse último não é um simples profeta, ele é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Então agora a questão é ainda mais importante. Ele diz, convém nos atentar com mais diligência. O que é diligência? É mais atenção, mais cuidado. Diligente é o contrário do quê? De negligente. Tá? Será que o crente age de maneira negligente com a palavra de Deus? Sim, muitas vezes. Quando é que a gente se torna negligente? Quando a gente não dá a devida importância para o que a palavra de Deus diz. Mas aqui, o autor de Hebreus não diz que a gente, com relação aos profetas, podia ser negligente. Não, nós deveríamos ser diligentes ao que os profetas disseram. E quando nós lemos as palavras dos profetas, nós devemos ter cuidado, dar atenção, tentar entender corretamente e temer, quer dizer, observar aquilo que nos é colocado por eles. Mas o que ele está dizendo aqui é que agora nós temos que ser ainda mais diligentes para as coisas que já temos ouvido. E qual é a razão aqui de nós termos uma exortação tão contundente? É isso que nós encontramos aqui. Essa é a razão dele fazer esse apelo. Aqui, irmãos, a gente encontra a justificativa de por que ele gastou um capítulo inteiro, né? Para nós aqui foi dividido em capítulos e versículos,
Lógico que quando quem escreveu a carta não fez isso, foi acrescentado depois, mas nós vemos aqui, tem um bom trecho já, tanto que a gente passou várias semanas estudando isso. Mas por que ele se ocupou tanto tempo nessa introdução? É para demonstrar o peso de quem nos trouxe esse testemunho, ou seja, a respeito do Filho, Jesus. Então, o que ele está fazendo é nos levar a ser mais cuidadosos com relação àqueles fatos que foram revelados de uma maneira mais clara por Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele tornou as coisas claras. Muitas coisas do Antigo Testamento, como eram ditas em termos de profecias, em sinais, em figuras, né? Para nós, muitas coisas permaneciam assim um pouco limitadas para nós. A palavra de Deus, ela é interessante, ela vai demonstrando uma revelação. Deus se revelou ao homem desde o princípio, lá do Éden, né? Ele se fez conhecer, também. Mas Deus apresenta para nós uma revelação gradativa dos seus planos, não do que ele é, de quem ele é, mas do que ele vai fazer. Ele vai se revelando gradativamente nesse sentido para nós, através dos tempos, na história de Israel, ao longo daquilo que a Bíblia abre para nós, né? Na sua palavra, Deus vai se revelando. E a partir de Jesus, então, ele descortina realmente. O véu se rasgou, aquele véu que separava, o véu do templo na morte de Jesus. Isso é bem representativo, irmãos. Porque ele demonstra que ali foi rompida a separação, né? Nós podemos ter acesso direto a Deus por meio de Cristo, ele é o nosso sacerdote, amém? Nós não precisamos de sacerdotes para chegar a Deus. Jesus é esse sacerdote. Eu estou tropeçando aqui em sacerdote. Mas também esse véu rasgado de cima a baixo também passa para nós uma ideia de um cenário aberto, né? Onde nós podemos ver aquilo que obscurecia já não, né, vai sendo tirado da nossa frente, já não está mais lá. Então, Hebreus está dizendo, olha, Jesus revelou plenamente tudo aquilo que era profetizado, que Deus tinha prometido que enviaria um profeta maior do que Moisés, um filho se nos deu, diz lá o profeta Isaías. Algumas coisas, eu entendo que os crentes daquela época, né, dentro de Israel, eles eram esclarecidos a respeito disso, mas ainda assim eles não sabiam como ia ser. Eles sabiam que Deus iria enviar alguém especial e que depois é revelado como o próprio Emanuel, mas a visão deles, acredito, ainda era limitada. Eles não sabiam em que tempo isso iria acontecer. Eles não sabiam que a vinda do Messias que eles esperavam cumpriria todos aqueles fatos em duas etapas diferentes, né? Não se fala no Antigo Testamento em primeira e segunda vinda do Messias. Fica implícito. Parece que é tudo de uma vez só. Isso é o que causa muita confusão na cabeça do judeu hoje,
né? Pelo menos aqueles que creem de fato na vinda de um Messias, porque eles não viram cumprido tudo em Jesus, porque alguns fatos, o estabelecimento do reino, isso vai ser na segunda vinda ainda. Mas quando Jesus veio, então ele, através do que ele fez, da obra redentora na cruz e do que ele ensinou, ele revelou todas as coisas. Eu digo, quando a gente quer estudar alguma coisa e tentar entender alguma coisa de escatologia, o nosso ponto de partida tem que ser necessariamente o sermão profético de Jesus. Que, aliás, eu estou pegando para estudar com os juniores agora. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento está tudo misturado, pouquinho aqui, pouquinho ali. Os fatos escatológicos, apocalípticos. Mesmo o Apocalipse, ele fala muito em linguagem figurada, né? Apesar de o nome original do livro ser Revelação, é uma revelação feita através de muitas figuras. Então, a gente tem uma certa dificuldade em entender certos detalhes ali, e ele tem uma certa sequência que alguns acham que são idas e vindas, outros acham que são, de fato, numa sequência cronológica, todos aqueles fatos. Agora, como é que a gente pode alinhar essas coisas? É pelo sermão profético de Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus revelou plenamente todas as coisas. Tudo aquilo que realmente era necessário, que era preciso que nós soubéssemos para entender o que a Bíblia inteira diz, Jesus descortinou. A própria lei, né? Aquele outro grande sermão lá, o Sermão do Monte, naquele sermão Jesus explica com mais clareza qual era o propósito da lei. Porque os judeus fizeram uma má aplicação da lei de Moisés. Tá certo? Eles fizeram uma má aplicação daquilo. E Jesus explica qual é o verdadeiro sentido, qual é o verdadeiro significado dela. Ele não mudou a lei. Nem a lei cerimonial, nem a lei moral. Ele não mudou nada. Ele só fez com que a gente, né, aqueles que ouviram ele hoje, quando nós lemos, que a gente entendesse melhor, que a gente entendesse, de fato, qual é o espírito da lei, qual o propósito de Deus com a lei. E daí por diante, os apóstolos, né, aqueles que andaram com Jesus, aprenderam diretamente com ele, eles também não inventaram mais nada. O que eles faziam? Eles só repetiam, né, e divulgavam aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então o autor de Hebreus justamente chama atenção sobre isso. Ele está se dirigindo a hebreus. Certamente vocês puseram atenção nos profetas que falaram aos nossos pais. Mas agora Deus falou a nós por meio do Filho. E quando ele fala por meio do Filho, ele fala de uma maneira muito mais clara e firme. O que Jesus diz é plenamente confiável. Amém? Então é digno não só de toda a nossa confiança, mas é digno de toda a nossa atenção, ou seja, da nossa diligência. É isso que ele diz.
Aqui nós temos no versículo 2, irmãos, uma questão curiosa. Onde ele diz: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Bom, ele fala aqui, a palavra falada pelos anjos. Que anjo foi que pregou? Ele está falando de palavra pregada pelos anjos. Tem algum livro escrito por algum anjo? Não tem, né? Eu entendo aqui, tá? Alguém pode até discordar. Mas eu entendo aqui que ele não esteja falando dos anjos, aqueles seres celestiais. No capítulo 1, nós vimos uma comparação de Jesus com os anjos, e na verdade ele vai voltar a fazer essa comparação aqui, ainda mais adiante. Agora já de uma maneira mais leve, ele retoma esse assunto, tá? Ali sim ele está falando dos anjos, aqueles seres celestiais. Mas aqui eu entendo que não. Porque vamos lembrar o seguinte: a palavra anjo no original grego é angelos, que quer dizer mensageiro. Tá? Como a palavra é a mesma, o tradutor não modificou, ele seguiu aqui anjos. Embora no capítulo 1 esteja falando dos mensageiros, anjos celestiais, aqui ele usa a mesma palavra porque é a mesma palavra. Os anjos são mensageiros celestiais, no sentido em que eles são enviados por Deus para executar suas ordens, né? Como a gente viu no estudo a respeito desse ponto. No versículo 7 lá do capítulo 1, né? Que faz os seus anjos espíritos e seus ministros labareda de fogo. Então Deus exerce seu poder, sua autoridade através do serviço dos anjos que são enviados por ele. Mas existem os mensageiros, os anjos humanos, vamos dizer assim, os mensageiros humanos. A palavra é a mesma, embora se refira a outra coisa. Isso é comum na Bíblia. Tá? Por exemplo, é instituído na igreja os diáconos. Diácono ali, essa palavra que é transliterada, ela determina um cargo, uma função na igreja, né? Só que diaconia é uma palavra que já existia e ela é aplicada a qualquer tipo de servo livre, não escravo. Tá? O escravo é o doulos no grego. Tá? Então, quando você pega algumas palavras, às vezes elas têm um significado, mas em um determinado momento ela é utilizada para ser aplicada a uma coisa específica. Aqui, a palavra ângelos, ela tanto se refere aos seres celestiais, a gente precisa ver no contexto, quanto se refere a mensageiros humanos. Aqui eu entendo que seja uma referência a mensageiros humanos. Por quê? Isso está dentro do contexto. Ele não disse lá no capítulo 1 que Deus falou por meio dos profetas, e os profetas eram homens. O que eram os profetas? Mensageiros de Deus. Concordam? Então, aqui ele está se referindo a a palavra falada pelos mensageiros permaneceu firme. A palavra pregada pelos profetas permaneceu firme. Sim. Onde que a gente vê isso? Ela tem se cumprido. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas tem se cumprido. Ela permaneceu firme. Inclusive, ele faz esse apelo aqui para nos chamar ainda mais a essa diligência
Porque ele está dizendo, vamos lembrar que os profetas exortaram o povo, esses mensageiros. Você lê os profetas maiores, profetas menores, grande parte dos livros desses profetas fala sobre o quê? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês falarem, né? Hã? Peraí, quem que está falando? Hã? Ah, você aqui? Você? É? Oh, louco, eu procurando lá. Sobre o quê? Exortações, isso, obrigado, irmão. Eu procurando lá. São exortações. Mas exortações específicas, né? Eles falam sobre o juízo de Deus. Você, né? Entre aspas, você cansa de ler sobre isso nos profetas. É o juízo de Deus. Já lá atrás, a gente pega no próprio Pentateuco, Moisés já transmitiu da parte de Deus. Se vocês forem fiéis, né, Deus vai abençoar vocês, vai ser assim, 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 assim. Mas se vocês forem infiéis, vocês vão herdar maldição. Então teve aquela coisa, quando eles entraram na terra, né, as bênçãos proferidas de um monte, as maldições proferidas do outro. Para o povo se lembrar disso. E eles entraram na terra e parece que escolheram a maldição. Eles foram exortados, eles não foram diligentes, eles foram negligentes com aquilo que Deus tinha dito para eles. E assim foi nos tempos seguintes. Você pega lá os profetas exortando sobre o juízo de Deus, e os reis, os governantes não davam atenção, e o povo também. A palavra de Deus chegou a ser esquecida, eles se envolveram em idolatria, eles cometeram todo tipo de erro. A gente pensa, eles se envolveram em idolatria, então eles, em certo momento, esqueceram do Deus Jeová. Eu acredito que não exatamente. Mas eles adotaram um tipo de poligamia que era comum. Bom, nós cremos em Deus, Jeová, Deus de Israel, mas nós cremos no Deus tal, tal, tal também. Era uma coisa hipócrita, porque Deus havia dito, a minha glória pôs a outra e não darei. É uma das coisas que Deus diz, né? Não, eles não atentaram para isso, para as palavras dos profetas. A palavra permaneceu firme, se cumpriu. Deus falou, se vocês não forem fiéis, vocês não vão permanecer. E essa é a razão porque os assírios, reis que antecederam o Senaqueribe, chegaram lá e tomaram Israel. E que mais tarde Nabucodonosor fez isso também com Judá. Quando nós estudamos hoje pela manhã sobre o episódio ali de Ezequias, tem coisas que eu não comentei, né? O rei Ezequias, Deus foi benevolente com ele, né? E esticou assim o período de... Deus teve misericórdia dele, esticou o período de preservação do reino de Judá, para que não os assírios tomassem, mas o reino ali, mas que algumas gerações para frente isso iria acontecer. E tanto que já nem foram os assírios, mas os babilônios que tomaram Judá. Mas aquelas coisas se cumpriram e eles tinham sido advertidos.
Eles tinham sido ensinados, mas eles não deram atenção. Então é disso que o autor de Hebreus está falando aqui. A palavra falada pelos anjos, ou seja, por esses mensageiros, entenda-se, os profetas, ela permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ou seja, eles sofreram as consequências da sua negligência, da sua desobediência. A negligência leva à desobediência. E aqui o autor de Hebreus está chamando a nossa atenção para isso. Não sejam negligentes, não sejam desobedientes como eles foram antes. A palavra de Deus tem se mostrado firme, fiel, mesmo quando anunciadas pelos mensageiros de Deus do passado. Mas agora nós ouvimos da boca do próprio Filho de Deus. Então, é ainda mais digno da nossa atenção e cuidado. Irmãos, nós temos uma responsabilidade maior hoje, porque nós não temos revelações obscuras, nós temos uma revelação clara em Jesus. O Filho de Deus já veio ao mundo, o Messias, o Salvador. Ele manifestou seu poder e glória. E nós agora temos o testemunho não de um homem igual a nós, um profeta, mas o testemunho do próprio Filho de Deus. O crente tem todas as razões necessárias para ser mais cuidadoso do que foram, ou do que deveriam ter sido até aqueles no passado. Precisamos tomar cuidado, porque como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Diz o versículo 3. Começando a ser anunciada pelo Senhor, ou seja, por Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, pelos apóstolos. E ainda ele acrescenta aqui, os quais, Deus certificou. Deus fez com que ficasse ainda mais claro que eles eram homens de Deus, não só porque eles estavam repetindo ou manifestando todo o ensino de Jesus, mas eles foram, vamos dizer assim, selados até com dons especiais que Deus deu a eles, O versículo 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Aqui tem uma interrogação porque ele vem fazendo uma pergunta, mas na verdade é uma pergunta retórica. É isso mesmo que aconteceu. Tá? Deus municiou aqueles apóstolos de dons conforme a própria vontade de Deus, para que fosse manifesto que eles eram mesmo homens escolhidos por Deus. Jesus disse: eu vos escolhi a vós. Eles foram homens escolhidos por Jesus, vamos dizer assim, a dedo. Cada um deles. Até o traidor, para cumprir a sua função, para que se cumprisse aquilo que havia sido dito nas profecias. Quem escolheu Judas? Foi Jesus. Curioso isso, Ele próprio elegeu, dentre os seus apóstolos, aquele que seria seu traidor. Elegeu não para salvação. Elegeu para figurar entre os apóstolos e andar com ele ali. Então, irmãos, aqui nesses versículos a gente vê a razão principal dessa carta, que é justamente nos exortar para sermos diligentes, ou seja, para combater qualquer tipo de negligência para com a palavra de Deus. Essa palavra que foi
trazida de uma maneira tão clara por Jesus, clara e definitiva. Com isso, o livro de Hebreus se torna uma parte importantíssima, uma peça muito importante no Novo Testamento. Essa carta ela estabelece uma ligação entre os ensinos do Antigo Testamento e os do Novo. E ele torna mais claro aquelas coisas porque ele vai mostrando todas essas coisas em Jesus. E é por isso que ele vai mostrando a grandeza de Jesus, como ele é. Por que Jesus é superior a Moisés? Não só porque ele é o Filho de Deus, mas porque Moisés, assim, era imperfeito. E o que Moisés veio fazer, de certa forma, era preparar terreno, né, para a vinda de Jesus. Quando por Moisés foi registrado o Gênesis, aquelas coisas todas que falam sobre a lei de Deus, está revelando a fragilidade do homem e em muitos pontos a gente vai encontrando ali sendo manifesto Jesus. Na verdade, Moisés foi um mensageiro de Deus que cumpriu parte do trabalho que seria concluído por Jesus na plenitude dos tempos, né? No momento certo, conforme a gente encontra o relato de Hebreus. Tá? Então, ele chama a nossa atenção para sermos diligentes, cuidadosos, maior atenção. Não é só no estudo desse livro, mas é com aquilo que Jesus ensinou. Se nós formos negligentes com a palavra de Deus, nós vamos estar agindo da mesma maneira que os israelitas. Eu tenho me deparado com uma coisa que tem me causa tristeza, até uma certa revolta. Eu tenho visto cada vez mais pessoas que não têm o menor temor a Deus agirem como se eles fossem crentes. Eles falam com você, parece, o linguajar deles parece que é de crente. Deus te abençoe. Usam frases assim, como se eles tivessem temor a Deus, mas são hipócritas, andam longe de Deus. Cada vez mais se vê isso. Gente com uma vida devassa, né? E fala como se fosse uma pessoa temente a Deus. Israel andou nessa toada aí. Eles se tornaram um bando de hipócritas. É o que a gente está vendo se repetir no meio cristão hoje. Então a gente precisa tomar cuidado, porque mesmo Israel tendo se tornado isso, a gente vê o relato de que havia aqueles fiéis. Né? Então, no meio cristão, no meio evangélico, a gente vê esse fenômeno se repetir, porque o homem é isso aí mesmo. Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque essas pessoas estão sendo negligentes. Muitos deles conhecem a palavra de Deus, mas eles agem como se isso não fosse importante. Eles são seletivos, né? Eles só pegam aquilo que interessa para eles. Se a gente fizer isso, nós estamos sendo negligentes e hipócritas. Se a gente pegar para nós só o que convém, isso é ser negligente. Porque a gente deve lembrar que, né, o que é dito aqui, tudo que foi dito no passado pelos profetas, pelos mensageiros de Deus, se cumpriu, a desobediência deles recebeu a justa retribuição. Então, isso aqui é para nos despertar um temor verdadeiro. Eles receberam a justa retribuição porque eles agiram dessa maneira.
Então, isso deve servir de exemplo para nós. Não sejam negligentes. Nós temos que colocar toda a nossa atenção e cuidado na palavra de Deus. Não só para ouvir e entender, mas para aplicar na nossa vida. Amém? É isso, vamos concluir nosso estudo de hoje com uma oração.